Olá, sejam todos bem-vindos a essa terceira edição do programa Aeronews TV. O Aeronews TV, pela TV Cidade e pela Web TV Matão Online, está no ar. Esta semana estivemos no Aeroclube de Bebedouro para conhecer um pouco mais e mostrar a vocês estas máquinas magníficas que são capazes de voar e fazer manobras incríveis usando apenas a força da gravidade. São elas, os planadores. Hoje nós estamos aqui no Aeroclube de Bebedouro e vamos acompanhar algumas manobras feitas nos voos de planador. Eu estou aqui com o presidente do Aeroclube, que é o Ângelo Sérgio Hermini, e ele vai falar um pouco mais do Aeroclube para nós. Ângelo, quando foi fundado o Aeroclube e desde quando essa modalidade, que é o voo à vela, está aqui no Aeroclube com vocês? O Aeroclube de Bebedouro ele foi fundado na década de 60, 1961. E a modalidade de voo à vela nós temos ela desde 1989. Em 89 o Aeroclube recebeu o primeiro rebocador, avião rebocador, o Aerobueiro 180, e foi também quando chegou os primeiros planadores de instrução, que foram em Apecan e os planadores Quero-Quero. Então em 89 começou a prática do voo à vela em Bebedouro. Hoje o Aeroclube conta com quantos hangares? Hoje o Aeroclube de Bebedouro nós temos um hangar, sendo que esse hangar já está, nós não temos mais condições de receber nenhuma aeronave, nenhum planador. Existe uma demanda de planadores que estão querendo vir para Bebedouro. Em decorrência disso, a prefeitura já fez a cessão de uso de mais um terreno e em breve a gente vai estar iniciando a construção de mais um hangar para o Aeroclube de Bebedouro. Nós temos hoje, entre o hangar do Aeroclube e hangar de particulares, nós temos em Bebedouro hangarados 30 planadores. Ângelo, eu gostaria que você falasse um pouco mais do projeto Voa Planador São Paulo 2. Bem, esse projeto ele foi idealizado pela FBVV, que é a Federação Brasileira de Voo à Vela, em conjunto com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, da Lei de Incentivo ao Esporte. Então nós já vamos começar a executar esse projeto. Esse projeto nós vamos trabalhar no eixo de adolescentes da idade de 16 a 18 anos incompletos, estudante da rede estadual de ensino e de baixa renda. Então nós vamos fazer uma seleção desses candidatos nas escolas. O projeto prevê nós selecionarmos 30 jovens, 30 adolescentes. Esses 30 vão estar participando de um final de semana de operação de planadores no Aeroclube. Cada um deles, pelo projeto, vão fazer 2 voos no planador e dos 30 candidatos, o Aeroclube vai selecionar 9. Esses 9 adolescentes eles vão receber desde o uniforme, o curso teórico para piloto de planador, exame médico, todo o material necessário para ele fazer a prática do esporte e, além disso, 70 voos cada um. Quer dizer, nós vamos pisar um jovem lá da periferia e entregar na mão dele uma carteirinha de piloto de planador. É um projeto inédito no Brasil, né? E pelo que a gente já divulgou nas escolas, a gente acredita que vai ser um projeto com bastante êxito. Ângelo, eu vou te pedir para falar um pouco mais do campeonato que nós sabemos que vai ter aqui agora em setembro. Bom, a partir do dia 13 de setembro, de 13 a 26 de setembro, Bebedouro vai estar recebendo o evento maior do esporte de planadores, que é o campeonato, a etapa sudeste e, na sequência, a etapa final do campeonato brasileiro. É daqui que vai sair o representante do Brasil para o campeonato mundial. Então nós vamos estar recebendo cerca de 35 a 40 equipes de pilotos de planador. Vamos estar também recebendo pilotos de fora do Brasil, que nós já temos inscrições de pilotos de fora do Brasil para essas 2 etapas do Campeonato Nacional. Além disso, nós vamos ter o lançamento de um projeto de um planador biplace, um planador de instrução, de projeto totalmente brasileiro, construção brasileira, que vai estar fazendo o lançamento desse planador, o planador P1, durante o evento do Campeonato Nacional. Então nós vamos estar recebendo os melhores pilotos de todo o Brasil para essas 2 etapas e fica aí um convite para o pessoal comparecer no Aeroclube de 13 a 26 de setembro para assistir um espetáculo desse. Realmente você está assistindo toda a movimentação de
35, 40 planadores no grid de largada, todos sendo lançados no menor tempo possível. A chegada desses planadores normalmente chegam quase que todos no mesmo momento, aquela correria de equipe, resgatando o piloto na pista, tirando o planador da pista o mais rápido possível. Quer dizer, é um cenário muito bonito de estar assistindo. De 13 a 26 de setembro, fica todo mundo convidado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Aeronews TV, pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Na sua forma mais simples, um planador é uma aeronave sem uma força motriz, um avião sem motor. Embora as linhas gerais aerodinâmicas e maneiras de pilotagem que se aplicam aos aviões também se apliquem aos planadores, essa falta de motor muda muito o modo como eles funcionam. Os planadores são máquinas impressionantes e graciosas, e é o mais próximo que o homem pode chegar dos pássaros planando alto. Dos aviões de papel ao ônibus espacial, durante sua reentrada na atmosfera, há muitos tipos de planadores. Tal como nos aviões, os planadores também exigem muita técnica e treinamento. No Aeroclube de Bebedouro, um dos responsáveis pela área de treinamentos é Marco Antônio de Sico, que nos falou em reportagem. Eu estou aqui com Marco Antônio de Sico, ele é instrutor de voo à vela há 25 anos e ele vai dar algumas dicas para quem quer seguir na aviação, ou na aviação desportiva ou na aviação profissional de planadores. Então, quem quer seguir a carreira de piloto comercial, seria legal começar pelo planador, porque o planador vai dar um feeling de pilotagem, né? Então, ele vai assim saber voar muito bem, porque como a gente não tem motor, está sempre voando em pane, né? Vamos falar. E quando ele for para carreira de aviação, que é piloto privado, vai ser super fácil para ele seguir a carreira, porque ele já está um piloto já, porque o piloto de planador, ele tem muita sensibilidade, né, de voo, você entendeu? E aí ele pode seguir a carreira de piloto aerodesportivo ou pode seguir a carreira profissional. De Sico, fala pra gente o que é um voo à vela e qual é a diferença entre eles. Bom, o voo à vela é um esporte, né, onde você pratica o voo e aqui você pode navegar, fazer assim voos de 200, 300 quilômetros. E dependendo da categoria do planador, você chega a andar que nem aquele que você viu. Ele chegou já, o ano retrasado, chegar a quase 900 quilômetros de distância, certo? Decolando daqui e retornando aqui de novo, você entendeu? Então, é muito bom. E quando você está voando, você não tem barulho do motor, você só tem o barulho do vento, né? Escutando na cabine. E muito bom, é uma arte em voar planador. E qual é o melhor horário para praticar o voo à vela? Carla, o melhor horário é esse que você está aqui, ó. Nós estamos quase meio-dia e você já viu que já decolou o planador, né? Então você pode ver as nuvens no céu, que já dá presenças de correntes de ar quente. Então você viu que o primeiro já decolou, todos eles você viu que nenhum voltou para a pista, né? Nenhum pousou. Então, quando o tempo é térmico, muitas vezes ele começa às 9h30, 10 horas, né? Então você consegue decolar esse horário e aí vai embora. Você só volta 5, 6 horas da tarde. De Sico, e para quem não sabe, explica para nós o que é um planador. Nós temos os planadores, tem os planadores que não têm motor e tem alguns que têm motor. Eles decolam com o motor, depois eles desligam, o motor é guardado, né, dentro dele e ele pratica o voo normal, sem motor. Os outros nossos que nós temos não tem motor, certo? É puramente planador mesmo, sem motor.
Nós temos que decolar com o rebocador, como você está vendo, e ele nos leva até 600 metros de altura, aí você desliga e você sai planando. Então, nessa altura você já consegue segurar nas correntes de ar quente e dali você faz os teus voos. Ou os voos locais, que você voa em cima do aeroclube, sempre apoiado, ou voo de navegação, né, que você vai embora. Quanto mais alto você adquirir, melhor é o teu voo, o teu planeio para você navegar. Eu vi em alguns planadores prefixos diferentes, alguns com papa-tango e alguns com papa-papa. Qual é a diferença? Então, a sigla papa-papa e papa-tango, ele tem uma diferença assim, é como se fosse uma placa de carro, né, que identifica de onde vem. O papa-papa, eles são distribuídos pelo federal, né, pelo governo federal. E os outros papa-tango significa que são planadores particulares ou mesmo federal também, você entendeu? Então eles diferenciam por essas siglas, né? Os outros 3 nomes, né? Que nem Papa, Golf, Alfa, Papá, é a placa dele, como se fosse a placa do carro, né? Você entendeu? É mais ou menos desse jeito. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Aeronews TV, pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. No Brasil, são inúmeros aeroclubes que se baseiam em voo à vela, os planadores. Em Bebedouro, tivemos a oportunidade de falar com um dos pilotos responsáveis por levar o nome do Brasil em competições internacionais. Henrique Navarro, competidor ranqueado a competições internacionais, falou a nossa reportagem. Estamos aqui com Henrique Navarro, ele é campeão brasileiro e recordista brasileiro. Aliás, ele está ranqueado para representar o Brasil nos mundiais. Henrique, fala um pouco para nós da sua trajetória. Eu comecei voando de ultraleves, meu irmão começou a me ensinar e aí eu comecei a querer explorar um pouco mais os limites, né? E aí meu irmão me ensinou o voo de planador, que é um voo que realmente não tem limites. O limite é só aquele que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Então é só você estar com a cabeça bem ampla que os limites são amplos. Então mesmo se você fizer o melhor voo, você pode pousar e descobrir que ainda tem alguma coisa para melhorar. Então isso é legal, né? Um voo que te oferece uma possibilidade enorme. Se você quiser correr atrás e tentar sempre fazer alguma coisa melhor, esse é o local para você se divertir. Navarro, e de onde veio essa paixão pelo planador? Olha, veio de maneira quase acidental. Na verdade, eu não voava até os 24 anos e ainda achava que era perigoso ainda. Falava, toda hora cai um aí, esse negócio não é bom. Mas aí comecei a voar de planador e aí você começa a descobrir coisas. E aí na hora que o vírus entra no sangue, aquele negócio de você ver, descobrir o que tem depois da próxima montanha, e da próxima, e cada vez você faz voos mais, né, cada vez mais longe, cada vez mais rápido, isso aí é magnífico. Então, acho que a paixão mesmo de colocar o planador como prioridade, né, dentro dos nossos afazeres, que é o que a gente tem que fazer na vida aí, veio dessa magia, né, que o voo proporciona pra gente. Qual foi até hoje o seu melhor voo e fala para nós quais são as expectativas agora para o campeonato em setembro, campeonato nacional, né, que vai ter aqui em Bebedouro? Olha, eu sempre acredito que o melhor voo ainda está por vir, eu ainda vou encontrar ele, né? Mas, se é para olhar para trás, eu acho que o melhor voo acaba sendo aquele voo que te deu a certeza que você ganhou um campeonato importante. Esses voos são bons. E aqui em Bebedouro eu fiz um voo de 1.000 km, 1.002 km. Então esse também foi um voo importante, né? Que é quebrar uma barreira meio que cabalística aí, mas a barreira dos 1.000 é sempre algo interessante de fazer. A expectativa para o campeonato nacional, que ocorre daqui a algumas semanas em Bebedouro, é muito boa, né? A gente está tendo agora um tempo seco, o que ajuda, então a gente não está muito aí correndo os riscos de alguma chuva, né, que apareça sem avisar. Então a expectativa é muito boa. Acho que os pilotos do Brasil inteiro que estão vindo aqui para Bebedouro para participar do Campeonato Nacional, acho que eles vão se divertir bastante. E para o voo de hoje, qual é a expectativa que você tem? Então, a expectativa hoje é muito boa.
Lembrando assim que a quilometragem que a gente voa está muito ligada à duração do dia, né? E hoje o dia não é tão longo ainda, a gente deve ter algo como 5 horas de voo. Por exemplo, em dezembro dá para você voar quase 10 horas. Então a expectativa é boa, mas considerando que o dia é um pouco mais curto, hoje eu devo fazer algo como 600 quilômetros. A ideia é sair aqui de Bebedouro e um pouco depois de Votuporanga, né, perto de Jales, aí a gente sobe para o estado de Minas, né, perto ali de Prata e tal, e depois volta se o tempo permitir, né? Essa é a expectativa, mas o computador de voo aceita tudo, qualquer coisa que eu colocar lá ele aceita, vamos ver se a gente consegue realizar o plano. Como em todos os esportes, os aficionados por voo à vela também expressam sua paixão pelo ato de voar, como nos fala Gustavo Shigeno. Gustavo, fala para nós desde quando você pratica o voo à vela e de onde veio essa paixão pelo voo? Eu pratico voo à vela há 20 anos e o interesse partiu da proximidade do aeroclube, da minha casa, então era o dia todo, o tempo todo, vendo avião subir, avião descer e a curiosidade pega e a gente quis experimentar. Experimentando, aí não teve jeito, aí despertou a paixão e é todo final de semana, é sempre com os amigos, reunindo, vindo no aeroclube e participando bastante de eventos aí com relação ao voo à vela. Fala para nós um pouquinho hoje da sua trajetória e um pouco do teu planador. Bom, o dia de hoje surpreendeu, porque nessa época do ano geralmente são dias mais curtos e eu acho que com a meteorologia um pouco mais seca e o tempo com o sol mais forte propiciou um bom dia para a gente. Foi muito além das expectativas. Eu consegui fazer algo em torno aí de 500 quilômetros ao redor aqui do aeródromo, né? Consegui atravessar o Rio Grande, né, que você chega na divisa de Minas. Então foi um dia muito bom, um tempo muito bom e deu para se divertir bastante. E com relação à aeronave, ela é um motoplanador. O que isso quer dizer? Que ela decola sozinho e se você quiser em voo ligar o motor, você liga e você tem essas duas alternativas, né? Um avião e um planador, que dá bastante sim autonomia, dá bastante independência e a origem dele é alemã. O modelo dele é um STEM S10 e estou com ele há uns 5 anos e estou bem satisfeito. As regras do jogo sempre mudam de esporte em esporte. No voo à vela não foge a regra. Regras são montadas para as competições. Regras essas que são reconhecidas internacionalmente. E quem nos fala sobre essas regras é Eleandro Piovesana. Eleandro, me fala o que é uma insígnia. Na modalidade do voo de planadores, nós temos várias insígnias. Uma das insígnias que nós temos que fazer, que é a primeira delas, que é você se manter no ar 5 horas voando, né? E depois dessa insígnia de 5 horas voando, você precisa se afastar do ponto que você decola 50 quilômetros. Então hoje eu vou tentar fazer 5 horas, né? Que é a primeira insígnia da modalidade de planador. Desde quando você voa e o que te incentivou a voar? Eu voo desde 2013, porém a paixão pela aviação é desde quando eu nasci, porque é fascinante, é empolgante, não tem explicação do que é voar. Então, assim, é muito prazeroso. E o voo de planador é um voo que você tem a sensação de voar. Então, é muito bom, é excelente voar. Eleandro, nós estamos aqui, começou um ventinho e tem uma formação na cabeceira 3 Uno. Isso pode atrapalhar em alguma coisa? Olha, esse ventinho aqui em Bebedouro, ele é praticamente normal. É um pouquinho mais forte que isso, sim, poderia atrapalhar, mas hoje não vai atrapalhar. Inclusive, essa formação que nós estamos vendo ao fundo da 3 Uno, da cabeceira 3 Uno, ela é boa, é importante porque mostra que está subindo massa de ar quente e é o que nós precisamos para voar. É o que vai nos sustentar no ar, então isso é positivo. Então, hoje o dia promete, vai ser um dia excelente e pretendo finalizar minhas 5 horas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Aero News TV, pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil.
As guerras proporcionam destruição e dor, mas também deixa algumas experiências que podem ser aproveitadas pela humanidade. Nesse caso, o voo à vela. Em 1945, na Alemanha, usado em treinamentos militares, deu-se a origem do voo à vela. Igor Wolff seguiu a tradição de seu pai, seu Peter, e nos fala um pouco sobre o esporte. Igor, desde quando você é apaixonado por planadores e como tudo começou na sua vida? Bom, na verdade, isso é de família, né? Porque meu pai começou a voar com 13 anos na Tchecoslováquia, isso na época durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele, na verdade, ele nunca foi piloto militar, mas ele competiu e durante o final da guerra, pós-guerra, né? O voo à vela é um esporte de origem. Ele foi usado para treinamento de pilotos militares durante a Segunda Guerra, criado na Alemanha nazista, né? E meu pai é tcheco, e a Tchecoslováquia era um país invadido, né? E na verdade eu comecei a voar quando aqui no Brasil a lei não permite que você voe mais cedo, então eu comecei a voar com 17 anos, com 18 eu brevetei e desde aquela época. Né? Se pudesse, eu começaria com 13 também. Qual foi seu maior tempo de planagem? Então, não sei dizer. Faz parte da formação do piloto fazer no mínimo um voo de 5 horas, que é para obter a primeira insígnia, que é o C de prata, né? É um voo de 50 quilômetros e 5 horas de permanência. E um ganho de 1.000 metros de altura. Esse voo eu fiz de 5 horas. Já fiz acho que um voo maior, 6 horas e meia, 7, mas na verdade o que importa no voo à vela não é o tempo de voo, né? É a distância. O voo à vela é uma corrida. Você determina uma distância a ser voada, você pode fazer voos de longa distância, né? Então recorde de distância. Então o recorde mundial hoje está para mais de 3.000 quilômetros. Mas nos campeonatos é uma corrida, né? Determinado um circuito e ganha quem fizer mais rápido esse circuito, né? Então o tempo na verdade não conta muito, né? No Brasil, por exemplo, nesse período agora que nós estamos voando aqui, que é final de inverno, né? Você tem dias longos, né? Então, sei lá, dá para voar 7 horas se quiser, né? Mas também não dá para fazer muito mais do que isso. Igor, e para hoje, qual vai ser a navegação? Então, hoje, embora eu voe há muito tempo, eu nunca registrei um voo que é uma insígnia que se chama C de ouro, né? O C de ouro é um voo que você determina onde você quer chegar com uma distância de no mínimo 300 quilômetros. Esse planador aqui é um planador de planeio pequeno, né? É um planador de formação de escola e embora eu já voe há bastante tempo e podia estar voando planador de rendimento maior, eu optei por fazer o C de ouro e registrar ele com planador de baixo rendimento, porque é o correto, né? Não tem graça você pegar um planador de 60 para 1 e fazer 300 km, né? Vai fazer 500, que é o Navarro vai fazer hoje. Então o voo de hoje é 300 km, eu viro Tanabi, próximo a Votuporanga, né? Entre Rio Preto e Votuporanga. Depois eu sigo para o norte, perto do rio, planura, e volto para cá, se voltar. Se não voltar, a gente fica pelo caminho e alguém vai pegar. Queremos agradecer a todos do Aeroclube de Bebedouro pela oportunidade de nos dar uma real noção sobre o voo à vela. Em especial ao presidente Ângelo Sérgio Hermini e do Bueno, do Hangar Macreide. A todos o nosso muito obrigada. Continuamos nosso programa falando sobre os planadores. Carla, um planador tem muitas das partes de um avião, sendo elas fuselagem, asas, superfícies de comando e trem de pouso. Mas existem diferenças significativas nessas partes, então vamos ver cada uma delas. Fuselagem. Os planadores são tão leves e pequenos quanto possível. Como não há um volumoso motor ocupando o espaço, os planadores são basicamente dimensionados em torno da carga que levam, normalmente 1 ou 2 pessoas. O cockpit de um planador monoplace de um só lugar é pequeno, mas é suficientemente grande para a maioria das pessoas se acomodar nele.
Em vez de se sentar ereto, os pilotos se reclinam com as pernas esticadas para frente. A posição frontal do piloto fica reduzida e a área da seção transversal do cockpit pode ser substancialmente menor. A fabricação de planadores em fibra de vidro permite um desenho liso e suave, porém com menos área de arrasto do que o dos aviões. Os planadores, como a maioria das outras aeronaves, são projetados para ter um revestimento que seja mais liso possível para permitir ao aparelho deslizar mais facilmente pelo ar. Os primeiros planadores eram construídos de madeira com revestimento de tela. As versões posteriores foram construídas com revestimento estrutural de alumínio, sendo mais leves e esguios. Contudo, as emendas e os rebites necessários ao revestimento de alumínio produzem arrasto adicional, o que tende a diminuir o desempenho. Em muitos planadores modernos, a construção com materiais compostos como fibra de vidro e fibra de carbono estão rapidamente substituindo o alumínio. Os materiais compostos permitem aos projetistas de aeronaves criar estruturas sem rebites nem emendas, com formas que produzem menos arrasto. No interior de um cockpit comum de um planador, você encontrará o seguinte: altímetro para indicar a altitude, velocímetro para indicar a velocidade, variômetro para indicar se você está subindo ou descendo, rádio para contatar outros aviões ou alguém no solo, GPS para se localizar e registrar o voo, manche localizado entre as pernas do piloto, botão de liberação da corda do reboque. Se você olhar um planador próximo a um avião, notará uma diferença significativa nas asas. Embora as asas de ambos sejam semelhantes na forma geral e função, as do planador são mais longas e mais estreitas que as do avião. As asas de planadores têm uma razão de aspecto muito alta. Sua envergadura é muito grande comparada à sua largura. Isso porque o arrasto gerado durante a sustentação, conhecido como arrasto induzido, pode ser considerado como uma boa parcela do arrasto total em um planador. Uma maneira de aumentar a eficiência de uma asa é aumentar sua razão de aspecto. As asas dos planadores são longas e finas, o que as torna eficiente. Elas produzem menos arrasto pela sustentação que geram. Por que os aviões não têm asas com alta razão de aspecto? Há duas razões para isso. A primeira é que nem todos os aviões são projetados para um voo eficiente. Por exemplo, aviões de caça são projetados tendo velocidade e manobrabilidade como prioridades muito maiores do que eficiência. A outra razão é que há limites para o comprimento e espessura da asa para que ele possa carregar as cargas requeridas. Os planadores usam as mesmas superfícies de comando, seções móveis das asas e da cauda que os aviões para controlar a direção do voo. Os ailerons e profundores são controlados por uma única alavanca, manche, entre as pernas do piloto. O leme, como nos aviões, é controlado nos pedais. Ailerons são as seções móveis recortadas no bordo de fuga das asas. Eles são usados como controles direcionais primários e fazem isso controlando o giro do avião, inclinando as pontas das asas para cima e para baixo. Os ailerons trabalham em sentido opostos e em cada lado do avião. Se o piloto quiser girar o avião para a direita, ele move o manche para a direita. Isso faz o aileron esquerdo defletir para baixo, criando mais sustentação neste lado, e o aileron direito defletir para cima, criando menos sustentação neste lado. A diferença de sustentação entre os dois lados faz com que o avião gire sobre seu eixo longitudinal. Profundor, estabilizador horizontal. O profundor é a estrutura horizontal móvel semelhante a uma asa localizada na cauda. Ele é usado para controlar a arfagem do avião, permitindo ao piloto levantar ou baixar o nariz do avião quando necessário. Leme, estabilizador vertical. O leme é a superfície móvel na estrutura vertical da cauda. Ele é usado para controlar a guinada do avião, permitindo ao piloto apontar o nariz do avião para a esquerda ou para a direita. Uma outra maneira de reduzir o tamanho de um avião é reduzindo o tamanho do seu trem de pouso. O trem de pouso de um planador geralmente consiste em uma única roda localizada abaixo do cockpit.
Sustentação. É a força criada pelas asas em relação ao peso, que permite a uma aeronave permanecer no ar. No caso de um planador, a sustentação é intensificada pelo uso das asas altamente eficiente. Arrasto é a força que tende a diminuir a velocidade de um avião. Em um planador, o arrasto é crítico, muito mais do que em um avião. Em aeronaves motorizadas, um piloto pode simplesmente aumentar a tração usando o motor para vencer o arrasto. Como não há um motor, o arrasto deve ser minimizado sempre que possível no planador, ou ele não permanecerá no ar por muito tempo. Peso. Pode trabalhar a favor ou contra um planador. Por exemplo, um peso total menor pode permitir ao planador permanecer no ar por maior período e atingir distâncias maiores. Por outro lado, um peso maior pode ser uma vantagem se o objetivo for velocidade. Muitos planadores têm tanques de lastro que o piloto pode encher de água antes da decolagem. O peso adicional da água permite maiores velocidades no ar. Se o piloto desejar reduzir o peso, ele pode esvaziar os tanques em voo para aliviar o aparelho. Sem o motor, o primeiro problema do planador é deixar o solo e ganhar altitude. A maneira mais comum de lançamento é o reboque aéreo. Um avião reboca o planador usando uma corda comprida. O piloto do planador controla um mecanismo de desengate de ação rápida localizada no nariz do planador e solta a corda quando na altitude desejada. Logo após o desengate, o planador e o avião tomam direções opostas e o planador começa seu voo não motorizado. O rebocador, então, está livre para retornar ao aeroporto e se preparar para um novo reboque. Como a asa do planador gera mais sustentação, ele decola antes do rebocador. As asas de um planador têm que produzir sustentação suficiente para compensar o seu peso. Quanto mais rápido se deslocar o planador, maior sustentação as asas produzirão. Se o planador voar rápido o suficiente, as asas produzirão sustentação suficiente para mantê-lo no ar. Mas as asas e o corpo do planador também produzem arrasto, que cresce quanto mais rápido voar o planador. Como não há motor para produzir tração, o planador tem que conseguir velocidade de uma outra forma. Apontar o planador para baixo, trocando altitude por velocidade, permite ao planador voar rápido o suficiente para gerar a sustentação necessária para seu peso. Sérgio, vamos explicar aos nossos telespectadores para que eles entendam o porquê os planadores carregam o lastro, água nas asas. Certo, Carla. Vamos lá. As características de peso, arrasto e razão de planeio de um avião são definidas somente pela sua construção e são pré-determinadas na decolagem. Sem tração, a única outra característica sobre a qual o piloto tem controle, além das superfícies normais de comando, é o peso do avião. Um planador mais pesado afundará mais rápido do que um planador leve. A razão de planeio não é afetada pelo peso, porque quando o planador mais pesado afunda mais rápido, ele o fará a uma velocidade maior. O planador descerá mais rápido, mas cobrirá a mesma distância, a uma velocidade maior, que um planador mais leve com a mesma razão de planeio e iniciando a descida da mesma altitude. Para ajudá-los a voar mais rápido, alguns planadores têm tanques que podem conter até 230 litros de água. Altas velocidades são desejáveis para voos cross-country. O lado negativo de planadores mais pesados inclui razão de subida reduzidas em um ambiente de sustentação, como uma térmica, e possivelmente menor duração de voo se não encontrar uma sustentação adequada. Para evitar isso, a água do lastro pode ser despejada a qualquer momento através de válvulas, permitindo ao piloto reduzir o peso do aparelho para aumentar a razão de subida ou para reduzir a velocidade quando vem para pouso. A maneira de medir o desempenho de um planador é pela razão de planeio. Essa razão indica a distância horizontal que o planador pode percorrer comparada à altitude que ele perde. Planadores modernos podem ter razões de planeio melhores do que 60 por 1. Isso significa que podem planar 60 metros, perdendo 1 metro de altitude.
Em comparação a um jato comercial, pode ter uma razão de planeio por volta de 17 por 1, ou seja, planar 17 metros e perder 1 metro de altitude. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Aeronews TV, pela TV Cidade para Ibitinga e região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Carla, agora vamos esclarecer algumas dúvidas dos nossos espectadores em relação a viagens nacionais e internacionais. Certo, Sérgio. Devido ao enorme sucesso e audiência do Aeronews TV, esta semana recebemos mais e-mails e a maioria das perguntas foram sobre a chegada ao aeroporto e o check-in. Carla, quanto tempo antes do voo eu devo chegar ao aeroporto? Sérgio, você deve se apresentar para o check-in no horário estipulado pela companhia aérea, que na maior parte das vezes deve se obedecer ao prazo de pelo menos 1 hora de antecedência para os voos nacionais e de 2 horas para os voos internacionais. Como devo proceder com o horário de verão e o fuso horário? Siga sempre o horário local. Não é preciso calcular fuso horário ou horário de verão, pois os bilhetes e os sites das companhias aéreas informam a hora local, tanto da origem quanto no destino. Mas se tiver dúvida, consulte a companhia aérea. Espero mais uma vez que nossas respostas aos e-mails tenham sido satisfatórias. Na próxima semana estaremos esclarecendo mais sobre os check-ins e alguma outra dúvida de acordo com os e-mails recebidos. Continue mandando suas perguntas e dúvidas. O contato da nossa redação é aeronewstv@hotmail.com. E para finalizar o programa, fizemos um voo para experimentar e testar a segurança no Aeroclube de Bebedouro. Embora não é obrigatório o uso de paraquedas, todos usam prezando a segurança, tanto os pilotos, bem como os passageiros. Boa noite. Boa noite e até a próxima semana.